E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo, gravando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou cobrir um tópico que é muito grande, mas eu vou falar um pedacinho dele e uma coisa que o Enem é certo, vai acontecer isso no Enem. Não é especulação minha, não é especulação de algum outro grupo de professores, de algum cursinho. São as próprias estatísticas que o MEC e o INEP liberam. Química orgânica é o top 1 nos assuntos que são cobrados aí no Enem. Então é certo, todos os anos cairão sim questões de química orgânica. Só que química orgânica é uma matéria muito extensa, então a gente tem que restringir um pouco nosso foco, principalmente por esses vídeos um pouco mais curtos, ou seja, mais objetivos também, né? Como você é um bom estudante, né? Creio que você está estudando para passar num curso legal, você já deve ter visto que a matéria é muito extensa mesmo. Só que hoje eu vou mostrar para vocês alguns tópicos relacionados à identificação, reconhecimento de funções orgânicas, dos grupos funcionais e das funções orgânicas. Então vamos lá. Essa questão é de uma universidade de Santa Catarina. Isso daqui pode ser um composto encontrado em um determinado fármaco. Mas vamos lá o que interessa. Você vai ver essa questão completa na tela. Vai projetar aí agora. Pronto. Já viu que foi uma questão aberta, era fora mais ou menos dos padrões do Enem, mas se você observar, volte uns segundinhos aí, leia novamente a questão A. Ele pede para você identificar os grupos funcionais e também as funções que aquilo pertence. Como que a gente vai fazer isso aí? Isso é muito a cara do Enem. Ele envolve uma questão, ele expõe uma molécula ali para você, te conta uma historinha e no final ele simplesmente pede a identificação dessa função orgânica. Esse é o tipo de questão que um estudante que não tem habilidade com conta pode excluir esse passado aí, não pode ficar sem trauma nenhum. Ele vai simplesmente você vai simplesmente pegar o visual dessa questão e identificar ali o que te interessa. Essa é uma questão que você tem em média aí 3 minutos, pouquinhos segundos para fazer cada questão. Essa é uma questão que você tem que conseguir fazer ela em 30 segundos, em 1 minuto no máximo e com a obrigação de acertá-la para pegar todo esse tempo e jogar para uma próxima questão. Assim como essa, todas as outras questões seguem esse mesmo padrão. Então vamos lá. Tem essa molécula grande aqui, tudo bem. Vamos ir por partes. Vamos começar logo aqui por cima. Qual que é esse grupo funcional aqui? É uma amina ou uma amida? Porque se tem nitrogênio, é amina ou amida. Os carbonos vizinhos não tem uma dupla O, que é a carbonila. Logo, essa função aqui é uma amina. E se tiver que classificá-la, ainda é uma amina terciária. Por quê? Esse nitrogênio está ligado a esse carbono e a esse carbono aqui, ó. Então, uma amina terciária por estar ligada a 3 carbonos. Vamos agora aqui para esse OH. Esse oxigênio está ligado diretamente a esse carbono. Só que esse carbono não tem nada de especial nele. Ele não tem ligação dupla, ele não pertencente a um anel aromático. Então isso daqui é uma função álcool. Sempre quando vocês forem circular, forem identificar uma função, olhem os carbonos vizinhos, de um lado para o outro, para cima, para baixo. Olhem sempre aqueles carbonos que estiverem nas proximidades. O primeiro carbono que estiver nas proximidades de cada extremidade ali, tudo bem? Não se precipitem. Então, função álcool. Esse CH3, esse CH3 e esse CH3, a princípio é o radical metil, que não é classificado como função, um simples radical. Então a gente pula ele. Essa dupla O, o que acontece? Se essa dupla O estivesse na extremidade de alguma coisa, seria um aldeído. Mas como ela está no meio, ou seja, eu cresço uma cadeia carbônica para um lado e uma cadeia carbônica para o outro, então aqui a gente tem uma cetona. Esse OH aqui, se você falou que ele é um álcool, você errou. Por quê? Esse OH aqui, ele é um enol. Como assim? O que você faz para identificá-lo? Pega esse OH, nesse carbono, identifique os carbonos vizinhos a ele. Então esse carbono, olha esse para a esquerda. Normal, ligação simples e o anel não é aromático, então você tenderia a falar que é um álcool. Mas quando a gente olha a extremidade indo para o caminho da esquerda, a gente vê que esse carbono está fazendo uma ligação dupla. Essa ligação dupla que ele faz, seja em molécula cíclica ou molécula aberta, então isso aqui é chamado como enol. Só que quando a molécula
é cíclica e ela tem dupla alternada, aí passaria a ser um fenol. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, um enol. Isso daqui volta a ser um álcool normal. Como se fosse esse álcool daqui de cima. Só mudou uma posição, mas a ideia é a mesma. Álcool e álcool, só que aqui é um fenol. Aqui ele volta a ser uma cetona. Tudo bem? Aqui outra cetona. Opa, peraí, é uma cetona mesmo? Tem certeza? Sempre quando vocês forem tentar identificar os grupos funcionais, não peguem só aquele heteroátomo, no caso esse oxigênio, veja a relação que ele tem com seu carbono. Não façam isso nunca. Olhem pelo menos o primeiro carbono vizinho de um lado e o primeiro carbono vizinho do outro. Por quê? Erroneamente, chamando a atenção, de forma muito equivocada, você poderia falar que isso é uma cetona e que isso daqui fosse uma amina. Só que está muito errado. Por quê? Se você tem uma cetona e uma amina juntinhos, então na verdade você vai passar a ter uma amida com D, ok? Então na verdade isso daqui é uma coisa só. Amida. Tudo bem? Isso daqui por fim, a gente tem um outro caso de enol. Por quê? Um OH. Só que esse OH você queria chamar ele de álcool, né? Só que você tem que olhar pelo menos esse carbono. O que esse carbono está fazendo? Uma ligação dupla para baixo ou para cima, no caso, não importa, a geometria ele não importa para essa identificação. Então, isso daqui garante que a gente tem um outro enol. Faltou um enol aí, né? Eu reproduzi simplesmente a molécula sem fazer nenhuma alteração aí em relação à questão original. Mudando um pouquinho só, e se eu tivesse isso daqui? Aí sim, agora eu teria um fenol com F no início. Por quê? Eu tenho um OH ligado a um carbono que faz dupla. Então você queria chamar ele de enol. Só que o que acontece? Dupla simples. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. E fica aí nesse anel aromático. Ligações duplas e simples alternadas. E quantas voltas você quiser dar nesse ciclo aí, você vai conseguir fazer certinho. Hora alguma vai desincronizar isso. Ou seja, essa daqui é a definição de um fenol. OH ligado a qualquer um desses átomos de carbono, desde que as ligações duplas estejam alternadas, conjugadas. Então deu para a gente pegar aí várias funções de uma vez. Mas nesse exemplo aqui a gente ainda não falou de éter, de éster, aleto, de acila. Então a gente pulou algumas funções. Vamos ver numa próxima questão.